Fala galera, bom dia para vocês, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos ter uma aula muito assim interessante no sentido de a gente conhecer um pouquinho do setor terciário, tá? E de como que o país, os Estados Unidos, né, se organizou, tá, na sua história, ao longo da sua história, para ter suas estradas, seus portos, aeroportos. A gente vai ver como que é essa dinâmica aí das redes logísticas dos Estados Unidos, tá? Então vamos começar. Olha que interessante aí essa fotografia. É um entrocamento rodoviário lá em Dallas, nos Estados Unidos. Quantos viadutos, quantas pistas vindo de todos os sentidos, né, da região. E a gente vai começar a falar sobre isso, porque a política rodoviária nos Estados Unidos é muito forte até hoje, a gente vai entender o porquê, tá? Mas vamos começar falar sobre tudo isso. A gente está falando sobre os modais de transporte. O que são modais de transporte? Quando nós temos várias opções, tá, de transporte dentro de um país, opções que são viáveis porque o governo, ao longo de sua história, tá, foi investindo nesses meios de transporte, né? Então, nós temos ali o transporte marítimo, estão vendo aqui, ó. Nós temos o transporte, isso numa sequência, tá? Fluvial, nós temos o transporte ferroviário, tá? Nós temos o transporte rodoviário e nós temos o transporte aeroviário. A gente vai falar um pouquinho dessas questões, de todos os investimentos que foram feitos nos Estados Unidos ao longo da sua história, essa questão de circulação de mercadoria. Vocês sabem que os Estados Unidos é um país muito grande, né? Nós temos ali 50 estados, mesmo assim tem uma circulação, uma integração territorial, né? Integrando pessoas, integrando mercadorias, tá? Tanto para o mercado interno, ou seja, dentro do país, dos Estados Unidos, quanto para o mercado externo, tá? Então, bem interessante que a gente vai começar a falar agora sobre essas questões. Primeiro, a gente vai falar sobre hidrovias, tá? Por que falar sobre hidrovias? Porque a gente vai falar sobre transporte marítimo, que foi assim, o início, né? Lembrando da colonização dos Estados Unidos, lembra? As 13 colônias, começou pelo litoral do leste, né? Do Oceano Atlântico ali. Então, primeiro foi esse meio de transporte marítimo. As embarcações chegavam da Europa, as embarcações chegavam da África e de outros continentes até os Estados Unidos, ok? Então, esse meio de transporte começou a se desenvolver muito rápido nos Estados Unidos. Portos foram criados, essa infraestrutura portuária foi criada, os rios também começaram a ser, vamos dizer assim, mexido pelo homem para poder criar infraestrutura e torná-los navegáveis, né, por meio de canais, por meio de eclusas que a gente vai ver, né? Por exemplo, aqui você está vendo um porto, né? E aqui você está vendo, esse aqui é o porto de Los Angeles, tá? E aqui você está vendo uma embarcação sobre o rio Mississippi, que é um dos rios mais importantes dos Estados Unidos, tá? A gente vai começar a falar um pouquinho sobre eles. Os Estados Unidos, gente, tem a rede hidroviária mais extensa do mundo. Vocês sabiam disso? Os rios praticamente todos são navegáveis ou foram feitos navegáveis, né, por obras humanas, tá? Mais de 40 mil quilômetros de hidrovias, né? E ali você vai ter transporte de cargas, tá? E ele vai ser feito para a integração nacional, né? Não tinha ainda, só pensar que no século XVII, século XVIII, para começar a implantar ferrovia, mas não tinha ainda ferrovia nem rodovias. Então, todo o transporte era feito pelos rios ou pelos oceanos lá nos Estados Unidos, tá? E eu estou falando da costa leste primeiro, onde tem Nova York, né? As principais cidades aqui à beira do Oceano Atlântico, tá? Porque o oeste ia ser conquistado ainda, lembra? Vamos avançar mais um pouquinho.
Além disso, o transporte marítimo, através desses transatlânticos aqui, tá vendo? Ele é feito também para integrar todo o território dos Estados Unidos. Você lembra que o Havaí, vou mostrar um mapa aqui para vocês. Olha só o mapa mundi. Ó, aqui estão os Estados Unidos, tá? Aqui é a costa leste que eu estou falando para vocês, tá? Então, começaram as 13 colônias. Lembrando que a Inglaterra está aqui no Reino Unido, ó, então eles vieram colonizando aqui as 13 colônias de navios, né? Aqui está o Havaí. Então, o Havaí é um estado dos Estados Unidos, então depende muito dessas embarcações para fazer ó, o trânsito econômico, comercial entre esse estado com os outros estados dos Estados Unidos. Tanto estado, né? Mas vamos lá. Está vendo aqui também, ó, em roxo, é o Alasca. O Alasca fazia parte da Rússia, que está aqui com o amarelinho que continua aqui do outro lado, tá? Porque a Terra ela tem esse formato geóide, né? Meio que esférico, achatado nos polos. Então, o Alasca hoje faz parte dos Estados Unidos, é um estado dos Estados Unidos, e a embarcação marítima, né, o transporte marítimo também é muito importante para a relação comercial, né, para integrar esse território. Ok, gente? Então, você vê que vários portos ali são importantes, como o de Nova York, de Nova Orleans, tá? Nova York está por aqui, Nova Orleans está por aqui. Mas tem Houston, tem o Golfo do México nessa região aqui, ó, que tem muitas embarcações também, porque tem uma região de petróleo, tá? E Los Angeles, que já é na costa aqui do Pacífico, tá? Aqui na Califórnia. Ok, gente? Então podemos avançar mais um pouquinho, né? Então vamos lá. E o transporte fluvial também é importante, porque aqui você tem o rio Mississippi, tá vendo? Essa imagem não ficou muito boa, não, mas eu estou mostrando para vocês. Esse azul mais forte já é o rio Mississippi, tá? E vários outros rios acabam vindo convergir, tá vendo? Para esse rio Mississippi, que é o mais importante, porque ele é o rio de integração nacional, ó. Ele integra o norte com o sul do país até o Golfo do México. Então, outros rios importantes desaguam nele, ó, e tornando-se navegáveis, com várias obras que foram feitas pelos homens, né? Então, integra praticamente o país todo, né? Desde os Grandes Lagos até o Golfo do México. Tá? Então, você imagina, a maior parte das grandes cidades estavam aqui ó, no início, estão aqui. Então, olha a integração vindo aqui para o norte e para o sul, do norte para o sul, tá? Das 13 colônias na época, ok? E serviu para integrar também o oeste, tá? Então, viu como é interessante a gente ver a geografia de um lugar para a gente ver o porquê que as cidades foram surgindo? Então, qual era a lógica do momento? Era construir cidade ao longo de ferrovia? Não, porque até o século XVII não tinha ferrovia, tá? Nos Estados Unidos, elas vão ser implantadas depois, né? Então, os rios foram os principais meios para as cidades se organizarem. Primeiro porque tem água potável, né? As cidades precisam de água, as indústrias depois vão precisar de água, as plantações já precisavam de água, as pessoas precisavam de água para sobreviver, ainda precisam, né? Viu? Então, os rios foram um grande fator de concentração urbana no início das cidades aí, no caso dos Estados Unidos, ok? Agora nós vamos falar das ferrovias, tá? As ferrovias elas foram implantadas durante a primeira Revolução Industrial, tá? Começou na Inglaterra, né, e foi trazido, os Estados Unidos foi o primeiro país a se industrializar fora da Europa, né? Apesar de se industrializar no século XIX, teve uma industrialização assim muito acelerada, né? Muitas inovações, a gente falou isso na aula passada, né? Então, muitas inovações foram feitas, muitas descobertas, muitas invenções tecnológicas e o trem, né, no caso a Maria Fumaça, que está sendo representada aqui, tá, foi logo trazida também e desenvolvida nos Estados Unidos e uma ferrovia que ligava primeiro toda a costa leste e depois indo em direção ao oeste, integrando o restante do território, como a gente pode ver aqui, ó, no mapa. Esse mapa, tá vendo? As ferrovias vão vir integrando a costa leste até o oeste, tá?
E isso vai facilitar muito aquela marcha para o oeste, né, porque aí as cidades vão passar a não usar só a lógica de urbanização através dos rios, ao longo dos rios. Não, agora a lógica das cidades vai ser o quê? Crescer ao longo das ferrovias, principalmente próximo aos entroncamentos, as estações de trem, né, onde tinham carga e descarga de produtos e de pessoas. Tá? Agora, essa malha ferroviária, ela pode ser convergente, no caso a gente está falando da ferrovia, né? Ela pode ser convergente e ela pode ser divergente. O que é uma malha ferroviária convergente? É aquela que foi feita, tá, em direção ao interior do país. Para quê? Para integrar o mercado consumidor ao mercado produtor, né? E o que seria essa malha divergente? São aquelas que é só para integrar o mercado produtor com o comércio internacional, como foi no Brasil, né? Pegava, por exemplo, a área do café, aí tinha uma ferrovia que saía aqui do Rio de Janeiro, no Vale do Café e lá em São Paulo, e ia até o Porto de Santos ou Porto do Rio de Janeiro para exportar para fora, né? No caso da convergente, não, convergente é dentro do país. Geralmente essa malha convergente, ela é a realidade de países desenvolvidos, países mais ricos que também acabam desenvolvendo um mercado nacional e uma integração nacional. Os países mais pobres, subdesenvolvidos ou emergentes, eles já têm uma malha ferroviária mais divergente, ou seja, para atender o comércio externo, internacional, tá? Para exportar os produtos que são produzidos nele. Ok, gente? Aí aqui você já tem outra ferrovia mais moderna, mais recente. Hoje tem até trem-bala nos Estados Unidos, né? Então hoje você pode fazer viagens de trem. Eu tenho até no mapa mostrando para vocês, tá vendo? Olha a malha ferroviária aqui nos Estados Unidos, tá? Uma parte dela. Ó, dá para você vir de Montreal, aqui no Canadá, ó, que já é outro país, até Nova York, tá vendo? Aí daqui, se você quiser continuar vendo, você continua. Filadélfia, Washington, aí você vai indo para o sul, ó, Havana, Orlando, quero ir na Disney, tá? Você vai aqui na Disney, em Miami, aí vem, quero voltar para Nova York. Eu quero agora vim aqui para essa parte do Golfo do México, ó, Nova Orleans, Houston, tá vendo? Eu quero ir para San Diego, lá na Califórnia. Dá para fazer de trem, gente. Então, nós vimos que dá para fazer vários trajetos de rios, pelos rios, e agora também nós estamos vendo que dá para fazer vários trajetos pelas ferrovias. Então, isso também vai aumentando a urbanização, porque as cidades vão sendo criadas ao longo, né, desses entroncamentos aqui, ó, ferroviários. Tá? Foi muito importante ao longo do final do século XVIII, principalmente no caso dos Estados Unidos, XIX, tá? Século XX, muitas ferrovias foram sendo implantadas. E aí, gente? Até aqui tudo bem? Estão compreendendo? Então vamos lá. Essas ferrovias, elas serviram para integrar, tá vendo? Ó? Tanto as colônias do norte com as colônias do sul, e quando houve a independência, né, nós estamos falando agora de uma integração de leste para oeste. Tá? Então, hoje, os trens eles movimentam uma boa economia dos Estados Unidos. 45% dos transportes são feitos através das ferrovias, né, de cargas pesadas. O custo fica bem barato para o consumidor também, né? E vamos estar aqui integrando não só o mercado nacional interno, também integra com o Canadá, tá vendo? A ferrovia chegando em Vancouver, Montreal, né? No Canadá, Toronto, e também no México, ó, que continua vindo para o México com ferrovias, tá? Então é bem importante a ferrovia lá nos Estados Unidos utilizar até hoje. É uma pena o Brasil ter praticamente extinguido as suas ferrovias nesse período da década de 50 para cá. A pena, né? Pela essa questão da automobilística, né? Privilegiarem mais a rodovia do que a ferrovia. Né? Então a gente ainda tinha até a década de 80, 90 ferrovias, até Miguel Pereira passava. Mas a gente sabe que de uma outra lógica econômica de privatizações, né?
e de preferência pelo rodoviarismo, acabou abandonando as ferrovias. Isso é uma pena que poderia ter até hoje, e o custo da produção, no caso, para locomover toda a produção, seria muito mais barato, até de transporte também. Ok? Então, nós vamos ver agora, só passar uma aqui, para vocês verem. Ó, tá vendo? Aqui é uma outra ferrovia. Uma parte de ferrovia que eu queria mostrar um pouquinho do Canadá e Estados Unidos, tá vendo? A ligação Toronto com Nova York, tá? Mas já mostrei para vocês. Agora nós vamos falar sobre as rodovias, né? A questão de construção de rodovias foi uma política dos Estados Unidos. Por quê? Essa política, o que ela fazia? Ela fazia com que as estradas fossem sendo expandidas, construídas cada vez mais. O próprio governo dos Estados Unidos fez isso várias vezes, tá? Construindo estradas, pontes, viadutos, né, túneis. Para quê? Para construir mais uma forma de integração nacional através do transporte rodoviário. E as automobilísticas, as empresas que criavam, construíam carros, elas pressionavam o governo para fazer essas estradas, porque a lógica, como que eu vou vender carro, né, se eu sou dono de uma automobilística, como que eu vou vender o carro se não tem estrada para o cara andar de carro? Então tem que ter estrada boa, com boa qualidade, né? Então, o governo passou a investir cada vez mais, privilegiando o rodoviarismo. Hoje, as estradas lá nos Estados Unidos elas são de iniciativa privada, tem empresas privadas lá que tomam conta, que vão estar fazendo toda a parte de manutenção, mas quem é dona da estrada, vamos dizer assim, quem que administra é o governo ainda, tá? Isso gera um debate lá, porque isso gera custo para o governo, é bem complicado. Mas foi criado nesse período, a partir de 1950, uma política também acoplada a uma cultura de utilização do carro. Tipo assim, se eu tenho um carro e eu utilizo meu carro, eu sou uma pessoa de sucesso, eu sou bem sucedido, entendeu? É uma política. Então as pessoas, isso passou nos filmes, nos comerciais, né? Então as pessoas queriam comprar um carro para mostrar que é bem sucedido, entendeu? E aí você vê aqui, ó, fotografias das estradas sendo construídas, né, pelo governo dos Estados Unidos, né? Você vê as automobilísticas antigas, né, como estou mostrando para vocês, aqueles carros antigos da Ford, aquele sistema Fordista, cada vez mais fazendo carro, e as estradas, ó, atuais, tá? E as aerovias, né? O transporte aeroviário. Nós vamos falar um pouquinho agora desse meio de transporte que é bem mais prático, só que ele é bem mais caro, tá? Ele é mais confortável, geralmente é utilizado para pessoas, né? E não para carga, porque a carga nesse transporte fica muito cara, então é melhor para as pessoas, tá? Mas os Estados Unidos têm a maior rede aeroviária do mundo, com os maiores aeroportos. Esse aeroporto aí é o de Atlanta, movimenta muitos voos por dia, tá? E tanto de voos internos, nacionais nos Estados Unidos, como para voos internacionais. Olha a quantidade de aviões, tá? Se eu for contar aqui, são inúmeros, né? Porque os Estados Unidos são o principal centro financeiro do mundo, com vários bancos, várias lojas, as pessoas vão querer fazer compra lá, as pessoas querem conhecer os lugares, tá? E os voos internacionais para lá bombam, né? Vocês vão ver aí. Por exemplo, olha a quantidade de voos diários. Tem voos diários, gente, para os Estados Unidos, tá? Dentro dos Estados Unidos e para os Estados Unidos. Né? Para você ver como é que eles movimentam bilhões de dólares nesse meio de transporte, tá? Que é bem eficiente lá nos Estados Unidos. Agora nós vamos falar um pouquinho da rede de telecomunicações que acaba se expandindo junto com o meio de transporte. Por exemplo, quando as ferrovias foram sendo construídas ao longo, tá vendo? Do leste para o oeste, aquela marcha para o oeste, o sistema de transporte também foi evoluindo. Por exemplo, onde chegava uma ferrovia, uma estação, ia chegando também o telégrafo, que foi aquele sistema de comunicação antes do telefone. Logo depois, né, no século XIX também, o telefone já começou a ser implantado, e mais atualmente, né, da década de 1960 para cá, a internet. Né? Então, a internet acabou,
aumentando isso tudo, né? Então, uma infraestrutura foi criada para isso, né? Dentro desse contexto dos transportes também. Hoje, mais de 90% da população dos Estados Unidos tem acesso à internet, mas lembrando que eles também são assim, potência, né? A questão do meio de comunicação tradicional, como rádios, jornais, televisão, e eles têm assim, como é que eu vou dizer, eles são hegemonia, potência também na área de comunicação internacional. Eles mantêm as notícias internacionais, eles lideram o controle mundial dessas notícias internacionais, entendeu? E agora, para vocês verem o telégrafo, tá? O telefone antigo, tudo nesse contexto. Olha a quantidade, isso aqui, gente, mostra o acesso à internet pelo mundo. Aqui está o Brasil, tá vendo? Ó? Mais no Sudeste que tem acesso à internet. Mas olha nos Estados Unidos, gente, quantas pessoas têm acesso à internet? Praticamente todo o país, tá? E de banda larga, qualidade. Aqui é a Europa, né? Vocês estão vendo? E olha a África, como é que quase não tem. Mas tem alguns pontos que tem, tá? Mas voltando para os Estados Unidos, a população hoje tem muito acesso à internet, né? Isso facilita vários serviços que a gente vai falar agora do setor terciário. A própria urbanização, essa estrutura de cidade grande, olha Nova York, por exemplo. Vários prédios, várias lojas, né? Uma coisa chama a outra. Então, esses avanços nos transportes que ligam as cidades, né? Essa questão do avanço nas comunicações, facilita essa diversidade econômica, tá? Vai dando mais qualidade a essas redes aí, e de rede urbana, né? Vai ficando mais complexa, né? O mercado interno e externo fica mais volumoso, tá? Então, vai crescendo também o setor terciário. Hoje é o setor que mais cresce nos Estados Unidos e no mundo todo, o setor terciário, lembra? De comércio e de serviços. Por quê, gente? Por quê? Olha, ele cresce porque nós temos o avanço urbano, a maior parte da população está morando nas cidades, né? Na cidade que tem loja, na cidade que tem banco, na cidade que tem vários serviços na área com internet, né? Grande desenvolvimento das empresas em relação à tecnologia, as mulheres estão no mercado de trabalho, né? E a população está envelhecendo, então precisa do quê? A mulher está no mercado de trabalho, precisa de creche, né? A população envelhecendo está precisando de quê? De asilos e por aí vai. Ela vai criando cada vez mais serviços, tá? Na área também de qualidade de vida, de turismo, de saúde, de estética também, as pessoas vão precisando desses serviços, o setor terciário e vai crescendo. Lembrando, gente, que o setor secundário foi assim, perdendo muito emprego, porque a mão de obra foi sendo substituída pela mecanização. Então, expulsou pessoas das indústrias, então eles tiveram que trabalhar em outro setor, nas cidades que são, no caso, fazem parte do setor terciário, comércio e serviços, ok? Então, hoje, lá nos Estados Unidos, nós temos aí um PIB de mais de 20 trilhões de dólares, é um dos maiores do mundo, é o maior do mundo, tá? 70% desse PIB vem do setor terciário, para você ter uma ideia, né? Então, o comércio lá tem várias empresas, vários shoppings, tanto para mercado interno como para externo, os Estados Unidos dominam, né? No caso do turismo, também recebe 65 milhões de turistas por ano para entretenimento, negócios, compras, né, para conhecer as paisagens dos Estados Unidos. As maiores cidades que recebem turistas são Nova York, Los Angeles, Chicago, Las Vegas e San Diego. Okay? Agora passando para falar aquilo que eu estava falando, né? Envelhecimento da população e a mulher no mercado de trabalho, faz surgir cada vez novos serviços nessa área do setor terciário. E aí, gente, olha só, os shoppings nos Estados Unidos, a questão do comércio internacional, a briga dos Estados Unidos com a China, né, para ver quem comercializa mais com o mundo, as bolsas de valores que estão lá nas principais cidades dos Estados Unidos, principalmente em Nova York, com bancos, empresas de seguradoras, imobiliárias, tudo no setor terciário. O turismo, né? As pessoas indo conhecer a Disney, conhecendo vários lugares dos Estados Unidos. Ok, gente? Então é isso. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no WhatsApp até meio-dia, tá? Hoje. E vocês têm exercício para fazer na plataforma, podem fazer, tem o prazo lá, vocês veem lá a data.
e façam um exercício desse capítulo também, tá bom, gente? Boa semana para vocês e até a próxima aula. Um forte abraço para vocês, tá bom, gente? E por aqui a gente vai ficando. E eu quero dizer que eu estou com saudade de vocês. Ok, gente? Vamos ver quanto tempo vai demorar essa questão aí dessa questão do isolamento, né? Dessa situação que a gente acaba tendo que ficar mais em casa. Mas logo, logo a gente vai estar juntos, né? Nós vamos estar juntos novamente, se Deus quiser. Tá? Espero que estejam bem. A família de vocês, eu espero que estejam bem também. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Forte abraço. Agora eu estou aqui tentando fechar essa gravação. Tá bom? E até a próxima, pessoal. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.